Manuscrito achado numa garrafa. Edgar Allan Poe. 1833. Traduzindo por Soundguest. Sobre o meu país e a minha família, tenho pouco a dizer. Um tratamento injusto e o passar dos anos afastaram-me de um e desaviraram-me com o outro. O meu património permitiu-me receber uma educação invulgar, e uma inclinação contemplativa permitiu que transformasse em metódicos os conhecimentos diligentemente adquiridos nos primeiros estudos. Mas, acima de tudo, proporcionava-me grande prazer o estudo dos moralistas alemães, não por uma desatinada admiração à sua eloquente loucura, mas pela facilidade com que os meus rígidos hábitos mentais me permitiam detectar as suas falsidades. Muitas vezes me foi apontada a aridez do meu talento, a falta de imaginação foi-me imputada como um crime, e o cepticismo das minhas opiniões tornou-me notório em todo o momento. Na realidade, temo que uma forte inclinação pela filosofia física tenha atingido a minha mente com um erro muito comum nesta época. Falo do hábito de referir eventos, mesmo os menos suscetíveis dessa referência, aos princípios dessa disciplina. Em última análise, não creio que haja alguém menos propenso do que eu a afastar-se dos severos limites da verdade, deixando-se levar pelo ignis fatuus da superstição. Pareceu-me conveniente estabelecer esta premissa para que a história incrível que devo narrar não seja considerada o devaneio de uma imaginação descontrolada, mas a experiência autêntica de uma mente para a qual os sonhos da fantasia foram letra morta e nulidade. Depois de muitos anos a viajar pelo estrangeiro, no ano embarquei no porto de Batávia, na próspera e populosa ilha de Java, numa viagem pelo arquipélago das Ilhas Sonda. Ia na qualidade de passageiro, apenas induzido por uma espécie de inquietação nervosa que me assombrava como um espírito maligno. O nosso belo navio, com cerca de 400 toneladas, fora construído em Bombaim com madeira de teca de Malabar e rebites de cobre. Transportava uma carga de algodão em rama e óleo, das Ilhas Laquividas. Levávamos também a bordo fibra de casca de coco, açúcar mascavado das Ilhas Orientais, manteiga clarificada de leite de búfala, grãos de cacau e algumas caixas de ópio. A carga fora mal estivada, e o navio inclinava-se. Zarpámos apenas impulsados por uma brisa leve, e durante muitos dias permanecemos perto da costa oriental de Java, sem outro incidente que quebrasse a monotonia da nossa rota além do encontro ocasional com os pequenos barcos de 2 mastros do arquipélago para onde nos dirigíamos. Numa tarde, apoiado sobre o corrimão da borda de popa, vi para noroeste uma nuvem muito singular e isolada. Era notável não só pela sua cor, mas por ser a primeira que avistávamos desde a nossa partida de Batávia. Observei-a atentamente até ao pôr do sol, quando de repente se estendeu para leste e oeste, abraçando o horizonte com uma estreita faixa de vapor e assumindo a forma de uma longa linha costeira. Rapidamente, a coloração de um tom vermelho escuro da lua chamou a minha atenção, assim como a estranha aparência do mar. Este passava por uma transformação rápida, e a água parecia mais transparente do que o habitual. Apesar de conseguir ver claramente o fundo, ao usar a sonda, verifiquei que o barco navegava a 15 braças de profundidade. Então, o ar tornou-se intoleravelmente quente e cheio de exalações em espiral, semelhantes às que surgem do ferro incandescente. À medida que a noite caía, desapareceu qualquer vestígio de brisa, e era impossível conceber uma calmaria maior. Sobre a tolda ardia a chama de uma vela sem o mais imperceptível movimento, e um longo cabelo, segurado entre 2 dedos, pendia sem qualquer vibração notável. No entanto, o capitão afirmou não perceber qualquer sinal de perigo, mas como estávamos à deriva em direção à costa, ordenou que se recolhessem as velas e se lançasse a âncora. Não foram colocados vigias, e a tripulação, composta em grande parte por malaios, deitou-se deliberadamente no convés. Eu desci, assombrado por um mau pressentimento. Na verdade, todas as aparências me advertiam da iminência de um siroco. Transmiti os meus receios ao capitão, mas ele não prestou atenção às minhas palavras e afastou-se sem se dignar a responder-me. No entanto, a minha inquietação impedia-me de dormir, e por volta da meia-noite subi ao convés. Ao apoiar o pé no último degrau da escada da câmara, um ruído alto e intenso, semelhante ao produzido pelo rápido giro de uma roda de moinho, sobressaltou-me, e antes que pudesse averiguar o seu significado, percebi uma vibração no centro do barco. Momentos depois, desabou sobre nós um mar furioso de espuma que, passando sobre a ponte, varreu o convés de proa à popa. A extrema violência da rajada foi, em grande parte, a salvação do navio. Embora totalmente coberto pela água, e seus mastros tivessem voado borda fora, após um minuto endireitou-se pesadamente, emergiu à superfície e, depois de vacilar alguns instantes sob a pressão da tempestade, finalmente se estabilizou. Seria impossível explicar qual milagre me salvou da destruição. Atordoado pelo choque da água, ao recobrar os sentidos, percebi-me espremido entre o mastro de popa e o leme.
Ergui-me com grande dificuldade e, ao olhar, atordoado, ao meu redor, minha primeira impressão foi que estávamos entre recifes, tão tremendo e inimaginável era o redemoinho de ondas enormes e cheias de espuma em que estávamos imersos. Momentos depois, ouvi a voz de um ancião sueco que havia embarcado pouco antes de o navio partir. Chamei-o com todas as minhas forças, e ele se aproximou de mim cambaleante. Não demoramos a descobrir que éramos os únicos sobreviventes. Com exceção de nós, as ondas acabaram de varrer tudo o que estava no convés. O capitão e os oficiais devem ter morrido enquanto dormiam, porque os camarotes estavam completamente inundados. Sem ajuda, havia pouco que podíamos fazer pela segurança do navio, e fomos paralisados pela convicção de que não demoraríamos a naufragar. Certamente, o primeiro embate do furacão destroçou o cabo da âncora, pois, se não fosse assim, teríamos afundado instantaneamente. Navegávamos a uma velocidade tremenda, e as ondas quebravam sobre nós. A madeira da popa estava despedaçada, e todo o navio havia sofrido danos graves. No entanto, constatamos com alegria que as bombas não estavam obstruídas e que o lastro não parecia ter se deslocado. A primeira rajada havia diminuído, e a violência do vento já não representava grande perigo. No entanto, a possibilidade de que cessasse completamente nos aterrorizava, convencidos de que, em meio à próxima onda, certamente morreríamos. Mas não parecia provável que o justificado medo se transformasse rapidamente em realidade. Durante 5 dias e noites completos, nos quais nossa única comida consistia em uma pequena quantidade de melaço que com dificuldade conseguimos obter na casa da proa, o casco do navio avançou a uma velocidade impossível de calcular, impulsionado por rajadas sucessivas que, embora não igualassem a violência do Simoon original, eram mais aterrorizantes do que qualquer outra tempestade que eu havia experimentado no passado. Com pequenas variações, durante os primeiros 4 dias, nosso curso foi para sudeste, e deveríamos ter contornado Nova Holanda. No 5º dia, o frio era intenso, apesar de o vento ter girado um ponto para o norte. O sol nascia com uma enferma coloração amarelada e subia apenas alguns graus acima do horizonte, sem irradiar uma luminosidade decidida. Não havia nuvens à vista, e, no entanto, o vento soprava com fúria desigual e irregular. Por volta do meio-dia, aproximadamente, pois só podíamos adivinhar a hora, a aparência do sol novamente chamou nossa atenção. Ele não emitia o que poderíamos chamar corretamente de luz, mas um brilho opaco e lúgubre, sem reflexos, como se todos os seus raios estivessem polarizados. Pouco antes de afundar-se no mar tumultuado, seu fogo central se extinguiu de maneira abrupta, como por obra de um poder inexplicável. Restou apenas reduzido a um anel prateado e pálido que se afundava rapidamente no mar insondável. Aguardamos em vão pela chegada do 6º dia, esse dia que nunca chegou para mim e que nunca chegou para o sueco. A partir desse momento, ficamos imersos numa escuridão profunda, ao ponto de não conseguirmos ver um objeto a 20 passos do navio. A noite eterna continuou nos envolvendo, nem mesmo atenuada pela fosforescência brilhante do mar à qual nos tínhamos acostumado nos trópicos. Também observamos que, embora a tempestade continuasse rugindo com uma violência interminável, já não conservava sua aparência habitual de ondas e espuma que antes nos envolviam. Ao nosso redor, era tudo pavor, escuridão profunda e um deserto negro e sufocante de ébano. Um terror supersticioso cresceu no espírito do velho sueco, e minha própria alma estava envolta em um silencioso assombro. Abandonamos toda tentativa de cuidar do navio, por considerá-la inútil, e nos seguramos o melhor possível à base do mastro da mezena, cravando com amargura o olhar no oceano imenso. Não havia maneira de calcular o tempo ou prever nossa posição. No entanto, tínhamos plena consciência de ter avançado mais para o sul do que qualquer outro navegador anterior, e nos surpreendeu não encontrar os habituais obstáculos de gelo. Enquanto isso, a cada momento ameaçava ser o último de nossas vidas, ondas enormes, como montanhas, precipitavam-se para nos derrubar. O mar ultrapassava tudo o que eu poderia ter imaginado, e foi um milagre não naufragarmos instantaneamente. Meu companheiro falava sobre a leveza de nossa carga e me lembrava das excelentes qualidades do nosso navio, mas eu não podia deixar de sentir a absoluta inutilidade da esperança em si mesma, e me preparava melancolicamente para uma morte que, na minha opinião, nada poderia adiar por mais de 1 hora, porque a cada nó que o navio percorria, o mar negro e tenebroso adquiria mais violência. Às vezes, ofegávamos para respirar, elevados a uma altura superior à do albatroz, e outras vezes ficávamos tontos com a velocidade de nosso descenso a um inferno aquático onde o ar estagnava e nenhum som perturbava o sopor do kraken. Nos encontrávamos no fundo de um desses abismos quando um grito repentino do meu companheiro ressoou horrivelmente na noite. Veja, veja, exclamou, gritando perto do meu ouvido, Deus Todo-Poderoso. Veja, veja.
Enquanto falava, percebi o brilho de uma luz mortiça e avermelhada que percorria os lados do imenso abismo em que estávamos, lançando certo brilho sobre nossa coberta. Ao levantar os olhos, contemplei um espetáculo que me gelou o sangue. A uma altura tremenda, diretamente acima de nós e à beira do precipício líquido, flutuava um navio gigantesco, talvez de 4.000 toneladas. Apesar de estar na crista de uma onda que o ultrapassava mais de 100 vezes em altura, seu tamanho excedia o de qualquer navio de linha ou da Companhia de Ilhas Orientais. Seu enorme casco era de um preto profundo e sujo, e não era adornado pelos habituais mascarões de navios. Uma única fila de canhões de bronze aparecia pelas portinholas abertas, e suas superfícies reluzentes refletiam as luzes de inúmeras lanternas de combate que balançavam de um lado para o outro nos mastros. Mas o que mais nos surpreendeu e atordoou foi que, em meio a esse mar sobrenatural e a esse furacão incontrolável, navegava com todas as velas desfraldadas. Ao vê-lo pela primeira vez, só distinguíamos sua proa, e aos poucos ele se erguia sobre o redemoinho sombrio e horrível. Por um momento de intenso terror, ele pairou sobre o pináculo vertiginoso, como se contemplasse sua própria sublimidade, depois estremeceu, vacilou e precipitou-se sobre nós. Nesse momento, não sei que repentino domínio de mim mesmo surgiu do meu espírito. A tropeços, recuei o máximo que pude para a popa e ali esperei sem temor a catástrofe. Nosso próprio navio havia finalmente abandonado a luta e afundava de proa no mar. Como resultado, recebeu o impacto da massa descendente na parte já submersa de sua estrutura, e o resultado inevitável foi que fui lançado com uma violência irresistível contra os brandais do navio desconhecido. No momento em que caí, a nave virou e se inclinou, e supus que a confusão resultante impedira que a tripulação percebesse minha presença. Dirigi-me sem dificuldade e sem ser visto até a escotilha principal, que estava parcialmente aberta, e logo encontrei a oportunidade de me esconder na bodega. Não poderia explicar por que o fiz. Talvez o motivo principal tenha sido a indefinível sensação de medo que, desde o primeiro instante, os tripulantes desse navio me provocaram. Não estava disposto a confiar em pessoas que, à primeira vista, me causavam uma vaga estranheza, dúvida e apreensão. Portanto, considerei conveniente encontrar um esconderijo na bodega. Consegui movendo uma pequena porção da estrutura, e assim me assegurei um refúgio conveniente entre as enormes cavernas do navio. Mal havia completado o meu trabalho quando o som de passos na bodega me obrigou a fazer uso dele. Ao lado do meu esconderijo passou um homem que avançava com passos fracos e uma caminhada incerta. Não consegui ver seu rosto, mas tive a oportunidade de observar sua aparência geral. Tudo nele denotava pouca firmeza e uma idade avançada. Sob o peso dos anos, seus joelhos tremiam, e seu corpo parecia sobrecarregado por um grande fardo. Murmurava baixinho como se estivesse falando consigo mesmo, pronunciava palavras entrecortadas em uma língua que eu não entendia e começou a tatear uma pilha de instrumentos de aparência singular e antigas cartas de navegação que estavam num canto. Sua atitude era uma estranha mistura da teimosia da segunda infância e da solene dignidade de um deus. Por fim, subiu novamente a bordo e não o vi mais. Um sentimento que não consigo definir se apoderou da minha alma, é uma sensação que não admite análise, diante da qual as experiências de épocas passadas resultam inadequadas e cuja chave, receio, não me será oferecida pelo futuro. Para uma mente como a minha, esta última consideração é uma tortura. Sei que nunca ficarei satisfeito em relação à natureza dos meus conceitos. E ainda assim não devo ficar surpreendido que esses conceitos sejam indefinidos, já que têm sua origem em fontes totalmente novas. Um novo sentido, uma nova entidade se incorpora à minha alma. Já faz muito tempo que percorro o convés deste navio terrível, e creio que os raios do meu destino estão se concentrando em um ponto focal. Que homens incompreensíveis, envolvidos em meditações cuja natureza não consigo adivinhar, passam por mim sem perceber minha presença. Ocultar-me seria uma loucura, porque essas pessoas não querem ver. Há poucos minutos, passei diretamente diante dos olhos do segundo oficial, não faz muito que me aventurei a entrar na cabine privada do capitão, de onde tomei os elementos com os quais escrevo agora e escrevi o anterior. De tempos em tempos, continuarei a escrever este diário. Pode ser que eu não consiga encontrar a oportunidade de divulgá-lo ao mundo, mas tentarei fazê-lo. No último momento, colocarei a mensagem numa garrafa e a lançarei ao mar. Ocorreu um incidente que me fornece novos motivos de meditação. Essas coisas acontecem por força do acaso sem governo. Tinha-me aventurado no convés, onde estava deitado, sem chamar atenção, entre uma pilha de flechadas e velas antigas, no porão de uma baleeira.
Enquanto meditava sobre a singularidade do meu destino, inadvertidamente peguei um pincel molhado em betume e pintei as bordas de uma vela arrastadeira cuidadosamente dobrada sobre um barril, ao meu lado. A vela foi içada, e as marcas irrefletidas que fiz com o pincel se desdobram formando a palavra descobrimento. Ultimamente, tenho feito muitas observações sobre a estrutura do navio. Embora bem armado, não creio que seja um navio de guerra. Suas cordoalhas, construção e equipamento em geral contradizem uma suposição desse tipo. Consigo perceber facilmente o que o navio não é, mas temo não poder afirmar o que é. Ignoro porque, mas ao observar seu modelo estranho e a forma singular de seus mastros, seu tamanho enorme e suas velas excessivas, sua proa severamente simples e sua popa antiquada, de repente passa por minha mente uma sensação de coisas familiares e com essas sombras imprecisas da lembrança sempre se mistura a memória de antigas crônicas estrangeiras e de épocas remotas. Tenho estudado a madeira do navio. Foi construído com um material que me é desconhecido. As características peculiares da madeira me dão a impressão de que não é apropriada para o propósito ao qual foi aplicada. Refiro-me à sua extrema porosidade, independentemente dos danos causados pelos vermes, que são uma consequência de navegar por esses mares, e à podridão provocada pelos anos. Talvez minha observação pareça excessivamente incomum, mas essa madeira possui todas as características do carvalho espanhol, caso o carvalho espanhol tenha sido dilatado por meios artificiais. Ao ler a frase anterior, vem à minha memória o apotegma que um velho lobo do mar holandês repetia sempre que alguém duvidava de sua veracidade. Tão seguro é, como que há um mar onde o próprio barco cresce em tamanho, como o corpo vivo do marinheiro. Há uma hora, tive a audácia de me misturar com um grupo de tripulantes. Não me deram a menor atenção, e, embora estivesse parado no meio de todos eles, pareciam absolutamente ignorantes da minha presença. Assim como o primeiro que vi na bodega, todos davam sinais de ter uma idade avançada. Suas joelheiras trêmulas, a decrepitude curvava-lhes os ombros, o vento agitava suas peles enrugadas, suas vozes eram baixas, trêmulas e quebradas, em seus olhos brilhava a lacrimação da velhice, e a tempestade agitava terrivelmente seus cabelos grisalhos. Ao redor deles, por todo o convés, estavam espalhados instrumentos matemáticos da mais pitoresca e antiquada construção. Há algum tempo, mencionei que uma asa do traquete havia sido içada. Desde então, desenfreado pelo vento, o barco continuou sua aterrorizante corrida para o sul, com todas as velas desfraldadas desde o topo dos mastros até as balestrilhas inferiores, afundando a cada instante os penolos no mais horrendo inferno de água que a mente de um homem possa conceber. Acabei de deixar o convés, onde é impossível para mim ficar de pé, embora a tripulação pareça experimentar poucos inconvenientes. Parece-me um milagre dos milagres que nossa enorme massa não seja definitivamente devorada pelo mar. Sem dúvida, estamos condenados a flutuar indefinidamente à beira da eternidade sem nos precipitarmos finalmente no abismo. Subimos ondas 1000 vezes mais gigantescas do que as que vi em minha vida, sobre as quais deslizamos com a facilidade de uma gaivota, e as águas colossais erguem suas cabeças sobre nós como demónios das profundezas, mas como demónios limitados à simples ameaça e a quem é proibido destruir. Tudo me leva a atribuir essa fuga contínua ao desastre à única causa natural que pode produzir esse efeito. Devo supor que o navio navega sob a influência de uma corrente poderosa ou de um impetuoso mar de fundo. Vi o capitão cara a cara, em sua própria cabine, mas, como esperado, não me prestou a menor atenção. Embora para um observador casual não haja em sua aparência nada que o diferencie, em mais ou em menos, de um homem comum, ao assombro com que o contemplei se misturou um sentimento de incontida reverência e respeito. Ele tem aproximadamente minha altura, ou seja, 5 pés e 8 polegadas. Seu corpo é sólido e bem proporcionado, nem robusto nem particularmente notável em nenhum sentido. Mas é a singularidade da expressão que reina em seu rosto, é a intensa, a maravilhosa, a emocionada evidência de uma velhice tão absoluta, tão extrema, que excita em meu espírito um sentimento inefável. Sua testa, embora pouco enrugada, parece carregar o selo de uma miríade de anos. Seus cabelos grisalhos são uma história do passado, e seus olhos, ainda mais cinzentos, são sibilas do futuro. O chão da cabine estava coberto de estranhos amontoados de papel unidos por presilhas de ferro e de instrumentos científicos arruinados e obsoletas cartas de navegação em desuso. Com a cabeça apoiada nas mãos, o capitão contemplava com um olhar inquieto um papel que supus ser uma concessão e que, em todo caso, levava a assinatura de um monarca. Murmurava consigo mesmo, assim como o primeiro tripulante que vi na bodega, sílabas obstinadas de um idioma estrangeiro, e embora estivesse muito perto de mim, sua voz parecia chegar aos meus ouvidos de uma milha de distância.
O navio e todo o seu conteúdo estão impregnados pelo espírito da velhice. Os tripulantes deslizam de um lado para o outro como fantasmas de séculos já enterrados, seus olhares refletem inquietação e ansiedade, e quando o estranho brilho das lanternas de combate ilumina seus dedos, sinto o que nunca senti antes, apesar de ter negociado toda a minha vida em antiguidades e absorvido as sombras de colunas caídas em Baalbek, Tadmor e Persépolis, até que minha própria alma se tornou uma ruína. Ao olhar ao meu redor, envergonho-me das minhas apreensões anteriores. Se tremi diante da rajada que nos perseguiu até agora, como não me horrorizar diante de um assalto de vento e mar para os quais as palavras tornado e simum são triviais e ineficazes? Na vizinhança imediata do navio reina a escuridão da noite eterna e um caos de água sem espuma, mas aproximadamente a uma légua de cada lado de nós podem ser vistas, obscuramente e em intervalos, imponentes muralhas de gelo que se erguem em direção ao desolado céu e que parecem ser as paredes do universo. Como imaginava, o navio está, sem dúvida, em uma corrente, se pode chamar propriamente uma maré que, uivando e gritando entre as brancas paredes de gelo, precipita-se para o sul com a velocidade com que uma cascata cai. Presumo que seja absolutamente impossível conceber o horror das minhas sensações, no entanto, a curiosidade em desvendar os mistérios dessas regiões horríveis predomina sobre a minha desesperação e me reconciliará com a mais odiosa aparência da morte. É evidente que nos precipitamos em direção a algum conhecimento fascinante, um segredo impossível de compartilhar, cuja descoberta carrega consigo a destruição. Talvez esta corrente nos conduza até o Polo Sul. Devo confessar que uma suposição aparentemente tão extravagante tem todas as probabilidades a seu favor. A tripulação percorre o convés com passos inquietos e trêmulos, no entanto, em seus semblantes, a ansiedade da esperança supera a apatia da desesperação. Enquanto isso, continuamos navegando com vento a favor e, como todas as velas estão desfraldadas, às vezes o navio se eleva acima do mar. Oh! Horror dos horrores! De repente, o gelo se abre à direita e à esquerda, e giramos vertiginosamente em imensos círculos concêntricos, rodeando uma e outra vez as bordas de um gigantesco anfiteatro, cujo ápice se perde na escuridão e na distância. Mas tenho pouco tempo para meditar sobre o meu destino. Os círculos se estreitam rapidamente, precipitamo-nos furiosamente na voragem, e entre o rugir, o uivar e o estrondo do oceano e da tempestade, o navio treme, oh, Deus, e afunda.